Entrevista. Olha, já estamos com os dois conectados hoje. O professor Kellermann não está aqui conosco, mas ele está lá em Goiânia e eu vou passar a bola lhe dando boa tarde. Professor, você que sempre tem o mérito de apresentar os nossos convidados na coluna Líderes em Ação. Boa tarde, seja bem-vindo virtualmente no dia de hoje. Muito bem, Sêmio. Para mim é sempre uma grande alegria, Sêmio e Luiz, estar às quartas-feiras, a cada 15 dias, trazendo pessoas que têm relevância no mercado de trabalho, que fala sobre negócio, mas também que traz muitos insights para a vida. E é o caso da nossa convidada de hoje, que já considero uma amiga, né? Andresa Carício é também nordestina, mas tem uma projeção nacional, já tem best-seller e tem um segundo livro agora que está indo muito bem e vai falar conosco sobre um tema extremamente relevante para o mundo de hoje, viu? Não só os negócios, que é a inteligência espiritual. Seja bem-vinda, querida, à nossa coluna, né? E para a sua saudação inicial. Prazer enorme aí para Kellermann, meu querido amigo, para FM 94 FM. E sim, conforme o Kellermann falou, esse conceito de inteligência espiritual, ele é um conceito extremamente importante e ele não é novo. Muitas pessoas pensam que é um conceito novo, mas se formos pegar o primeiro livro que foi lançado, inclusive com base científica, que é da Dana Zohar, que é o QS, ele já tratou e foi de 2000, então já estamos em 2021, e inclusive traz inúmeras pesquisas científicas na área da neurologia, neurolinguística, neuropsicologia, falando que embora exista a inteligência racional, que é a QI, que é intelectual, e a QE, que é emocional, a QS, que é a que a gente vai conversar um pouquinho, ela fica ali como a base para que tanto a QI quanto a QE possam operar em conjunto. Maravilha. Sêmio, já posso emendar a primeira pergunta? Pode, professor. Muito bem. Nós sabemos, Andresa, que no mercado de hoje, pessoas são mais admitidas e demitidas por questões emocionais do que por questões de competência. Como é que se dá essa relação também com a inteligência espiritual? Como é que ela atua? Faça uma primeira abordagem até para posicionar nossos ouvintes. Perfeito. É super importante, inclusive trazendo até uma base científica também. Já foi provado que essa inteligência tem um ponto de Deus no cérebro que fica exatamente nos lobos temporais. O que isso significa? Significa que muitas pessoas, elas são demitidas do seu trabalho porque elas estão lá, mas não estão exercendo de fato aquilo que desejavam para a sua vida. E quando nós trabalhamos a inteligência espiritual, é exatamente no foco organizacional do sentido, do valor e do propósito. Então, uma pessoa que está dentro de uma organização empresarial, ou dentro do Estado, ou qualquer empreendimento, empreendedor, ele tem exatamente consciência dos seus valores e por que está ali e busca um sentido de vida, ele prospera muito. Mas se ele está desconectado, ele tem baixa produtividade, o risco de ser demitido é muito grande, inclusive o risco também dele não querer mais ficar ali, porque não encontra mais significado naquela função ao qual está exercendo. Muito importante. Tô vendo bem, aqui. Sêmio e Luiz, fica à vontade. Vamos lá, tô vendo aqui o site dela. Quando ela começou a falar, já me identifiquei. É da minha terra, é do Recife. Então a gente já fica em casa aqui. Embora ela more no interior de São Paulo, não é isso, Andresa? Você mora aqui Sim, eu moro, na verdade, eu brinco, né? Eu tenho 3 residências, né? Eu moro tanto em Pirassununga, que eu também sou tabeliã. Eu tenho muitos empreendimentos, que eu sou CEO de uma marca todo santo dia, escritora, empreendedora, palestrante, eu tenho um programa de TV também, então eu também tenho uma sede aqui em Alphaville. E tenho na praia, quando eu vou precisar descansar, eu também tenho uma casa no Guarujá. Opa, muito bem. Andressa, é o seguinte, eu aqui nessa bancada, todos são cristãos aqui, Sêmio, eu, o Kellermann, então para nós é uma felicidade
Eu tô vendo aqui, você se autodenomina como a mensageira do Exército do Bem. Coisa bacana. Agora, como você chega e tenta... Como é que você dialoga com a turma que chega e diz, lá vem esse papo de religião, de espiritualidade, isso não tá com nada e tal. O que dizer para essas pessoas que não enxergam na espiritualidade a importância do QS para saber dialogar com um mundo que mudou muito? Pergunta extraordinária. As pessoas, elas confundem muito espiritualidade com organização religiosa, sistema de crenças teológicas, ou mesmo opções pessoais, ou budismo, ou catolicismo, ou ser ateu, agnóstico, e não tem nada a ver. Quando você trata de espiritualidade, você trata de reconhecer a capacidade de ser humano. Então não tem a ver com religião, o foco aqui é outro. É eu reconhecer a minha dimensão interior como ser humana e daí eu suprir as minhas necessidades além das básicas, ou seja, aquela que alinha com o meu propósito, que é com a divindade. Ou seja, de nós percebermos que somos... A vida, ela não se limita apenas em quem eu sou, tanto que se somos seres humanos, a gente veio através dos nossos pais, logo a gente percebe que a gente não estamos aqui sozinhos, e a espiritualidade, ele vem exatamente fazer essa reconexão, fazer com que nós possamos encontrar significado, um propósito maior pelo qual nós estamos vivendo. E daí, se me permite fazer uma última colocação, quando nós estamos tratando da espiritualidade, daí, como você me falou, né, me denominaram a mensageira do Exército do Bem, eu sempre falo com os meus seguidores que é nós questionarmos nossas ações e buscar uma maneira melhor de executar as nossas tarefas. E isso precisa ser todo santo dia. Isso sim é espiritualidade. Olha, quem está batendo um papo bom conosco hoje é Andresa Carício, ela que é escritora, palestrante. Andresa, quem fala aqui é Sêmio, e a minha pergunta tem a ver com essa costura aí final tua. Você falava aí dessa... No contexto das tuas palavras, você falava dessa importância de a gente reconhecer para que a gente está aqui, né? Qual é a nossa missão de vida. Porque valores a gente não negocia. A gente pode negociar, por exemplo, a atividade do dia a dia, ou o que é que a gente vai fazer naquela manhã que a gente acorda, mas aqueles valores, aquilo que me move mais, isso daí é inegociável. É por aí? Perfeitamente. Tanto que quando nós estamos numa encruzilhada, então nossos ouvintes, se algum deles se encontram encruzilhadas, ou com dúvidas, ou com receio de tomar alguma decisão, significa que existem valores em conflito. Quando os nossos valores eles entram em conflito, nós ficamos muito desamparados, porque sempre temos muitos valores, mas alguns eles preponderam em relação aos outros. Então, para ficar mais claro para o nosso ouvinte, digamos que eu sou uma pessoa que trabalho muito porque eu tenho um valor muito grande, que é o valor profissional. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um valor muito grande, que é a minha família. Então, se, por exemplo, um final de semana eu tenho que trabalhar muito, mas eu não vou dar muita atenção para minhas filhas, o que vai acontecer? Dois valores vão entrar em conflito muito grande e eu não vou me sentir bem. Então, quando nós estamos alinhados com o nosso propósito, nós acabamos que damos um significado para aquilo. Então, não é sempre que eu vou trabalhar bastante, é que naquele final de semana teve um evento que está alinhado com o propósito de vida da minha família e o meu também. Por isso eu não estou com meu filho. E daí a vida vai se seguindo o fluxo natural, como o rio que corre para o mar. Mas quando eu não tenho essa clareza da espiritualidade, que é o sentido da vida e o valor, eu entro num conflito tão grande existencial que eu corro o risco de entrar em depressão, de inclusive ter doenças, somatizar muitos problemas emocionais. É por aí. Professor Kellermann. Muito bem. Ok, meu querido. Nós temos um ponto central, Andresa, que é a questão da coragem. E muita gente não entende, e você traz isso muito bem nos seus livros, o que até recomendo, né, para os ouvintes, para também quem está nos assistindo, né, uma ótima base.
em um dos seus livros, você fala muito bem sobre a força da coragem, que é exatamente lidar com os medos. Porque hoje, muita gente competente fica pelo caminho, gente que fez curso, que tem pós-graduação, que tem uma formação densa, que tem uma cultura, né, até de leitura, etc., uma bagagem enorme. Só que muitas dessas pessoas ficam pelo caminho porque o medo paralisa. Muitas delas diante de situações que elas precisam agir. E onde entra a questão da espiritualidade em destravar isso? Excelente questão também, um questionamento bem interessante. Eu, no meu livro Espiritualidade Todo Santo Dia, eu coloco os 8 poderes da espiritualidade. Dentre esses poderes existe o poder da coragem. E por que a coragem ela é um poder da espiritualidade? Porque para que eu possa viver o meu sentido da vida e meu propósito, eu preciso ter muita coragem. Coragem para errar, coragem para falhar, para reconhecer os meus erros, coragem para seguir adiante mesmo sabendo que eu não sei tudo, porque eu nunca vou saber tudo, eu sempre estou em evolução constante. Coragem para assumir que eu sou humana e, sendo humana, eu tenho limitações. E a partir dessas limitações eu posso melhorar a cada dia. Então a coragem, ela é totalmente conectada com a espiritualidade, porque o medo é próprio do ser humano. Todos nós, a não ser se algum dos nossos ouvintes forem extraterrestres, ou eu ou você, mas todos nós temos medo. E o problema, eu queria que todos soubessem, que não é o medo. O medo é até bacana, por quê? Porque ele nos alerta que nós precisamos nos preparar, que nós precisamos nos reinventar, mas ele não é para nos paralisar, é para nos melhorar, é para nos fazer crescer. Então, a coragem, ela vem não porque você não tem medo. Muita gente confunde, não é isso? Nossa, aquela pessoa é super corajosa, não tem medo. Não. Tem medo, sim. Na verdade, essa pessoa, ela vence o medo. Porque todos nós temos o medo. Senão, quem não tiver medo é porque não é ser humano. É por aí. Professor Kellermann, olha, vou fazer o seguinte, você vai voltar com uma pergunta e a gente vai chamar um intervalo agora, então já quer deixar a pergunta para Andresa Carício, escritora, ela que está batendo um papo com a gente sobre inteligência espiritual na vida e no trabalho. Professor, deixa a pergunta para o próximo bloco a Andresa responder, por favor. Muito bem. Nessa mesma direção, nós sabemos que autoconfiança é um ponto central da espiritualidade. Mas de onde vem? Como é que eu reforço essa autoconfiança? Todo mundo sabe disso. Ser autoconfiante no mundo de hoje, no mercado de hoje, é decisivo para a carreira, né, para os resultados. Então fica a pergunta já. Como é que eu aumento minha autoconfiança, né, a partir dos conhecimentos do exercício da inteligência espiritual? Não responda agora, rápido intervalo comercial, voltamos já. Espiritualidade, sobre o que vocês chamaram QS, né? Eu acho que de inglês spirit, não sei, mas é a inteligência espiritual na vida e no trabalho. Professor Kellermann Martins, ele que faz a coluna Líderes em Ação com a gente a cada 15 dias nas quartas-feiras. Você deixou uma pergunta para a Andresa no outro bloco, por favor, repita, professor. Pois não. De forma resumida, no mundo de hoje e no mercado, especialmente na carreira de cada um, o tema autoconfiança tem tirado muita gente e deixado para trás gente competente, gente que tem pós-graduação, né, que lê muito, que é atualizada, mas tem uma confiança interior reduzida, não tem uma autoconfiança preservada. Minha pergunta para Andresa é: como aumentar essa confiança a partir dos conceitos de inteligência espiritual? A autoconfiança, inclusive, Kellermann, é um dos poderes também que eu trago no livro Espiritualidade Todo Santo Dia. E a autoconfiança, ela está relacionada com a capacidade que cada ser humano tem de saber que ele consegue sim realizar tudo aquilo que ele se colocar em movimento para realizar, desde que seja as coisas, lógico, do ser humano.
Então, quando ele percebe que ele é capaz de fazer, ele também se permite falhar, porque a capacidade, ela está muito relacionada com o fazer. Quanto mais eu faço algo, mais eu me torno capaz para aquilo que eu faço. Então, uma pessoa que ela dirige por muito tempo, ela começa a criar uma habilidade muito maior. Um motorista, uma pessoa que cozinha, ou qualquer outra profissão que nós possamos trazer aqui à tona. Então, como que eu venço a insegurança? Como que eu me torno uma pessoa mais capaz? Eu brinco assim, você precisa fazer para criar a maestria. E você tem que ter muita coragem de errar para criar sabedoria. Porque o erro, ele não é algo ruim. O erro é a oportunidade que nós temos de fazer algo novamente de uma forma mais inteligente e sábia. Então, quando eu junto essa percepção, aí eu me conecto com a espiritualidade e o propósito. Por quê? Porque muitas pessoas têm deixado de realizar os seus propósitos porque não se sentem capazes de fazê-lo. Então, a autoconfiança está totalmente relacionada com a espiritualidade. Então, deixa eu tirar aquela minha dúvida. Muito bem. Andresa, aquela minha dúvida, se chama QS, quociente? Isso, muita gente tem essa dúvida, é spiritual quociente. Então, no português seria inteligência espiritual, e falo QS por causa do S do spiritual. Então, por isso que tem esse nomezinho. Então, o QI seria a inteligência intelectual, o que é emocional, e o QS é espiritual. O S do inglês. Olha, a obra mais famosa de Andresa, best-seller, é o livro Todo Santo Dia. Para os nossos ouvintes conhecerem um pouco mais do seu trabalho, Andresa, o que é que você aborda lá no Todo Santo Dia? Esse Todo Santo Dia foi um livro que ele fez muito, muito sucesso mesmo. Ele chegou a ficar número 1 em 4 meses na lista. É difícil um livro ficar tanto tempo na lista, às vezes fica uma semana quando lança, mas o Todo Santo Dia, ele, graças a Deus, ele conseguiu uma consistência, e ele aborda exatamente aspectos para que a pessoa se sinta mais feliz, realizado e tenha um propósito de vida, trabalhando todas as questões emocionais e também 102 atitudes práticas. Inclusive, Janequine tem até aqui, ele fala assim, que esse livro, ele nos leva ao nosso propósito de vida e nos propõe o autoconhecimento. E se você pega o que o Augusto Cury aqui fala, ele diz assim, que esse livro traz as ferramentas para a pessoa se reinventar e escrever os melhores capítulos da sua história. Então, é um livro que é a pessoa que deseja reinventar, recomeçar de novo. É aquela pessoa que diz assim, não, agora eu quero fazer diferente, porque nós somos fruto do nosso todo santo dia. Verdade. Olha, eu tenho uma pergunta, vou tentar ser bem objetivo aqui. Certa vez, assistindo uma palestra de Rossandro Klingen, para minha surpresa, ele, psicólogo, ao final ele apresentou dados de uma pesquisa feita, não me recordo onde, por uma universidade também internacional, sobre a importância de Deus na vida de crianças e adolescentes. Ele dizia, Andrés, que naquela altura, jovens com 15 anos foram apresentados às drogas, uns experimentaram e outros não experimentaram. Um grupo de jovens e depois foram estratificando cada um dos dados, nome, idade, gênero, até que eles foram diminuindo do ponto de vista da estratificação, ou seja, foram buscando uma resposta, porque o mesmo grupo de jovens quis experimentar droga e o outro disse, não quero, seguiu a vida, e chegaram aos 6 anos e aos 6 anos encontraram um ponto em comum. Aos 6 anos os pais apresentaram a figura de um Deus àquelas crianças. Independentemente e da religiosidade, da religião. É por aí mesmo quando a gente de fato, agora quando eu digo apresentar, não é chegar, deixar no catecismo e ir pro shopping tomar um cafezinho ou uma cerveja. É participar do processo, é por aí mesmo? Sim, completamente. Porque quando nós temos uma experiência com Deus, nós percebemos que aquilo que nos é vendido pela sociedade não trará a nossa felicidade. Porque o jovem, quando ele entra nas drogas, ou qualquer outra pessoa que experimenta, ela está querendo algo novo, algo diferente, algo que possa dar uma excitação, um prazer. Quando a pessoa percebe que não são as coisas desse mundo que traz a nossa felicidade, inclusive, se eu tiver oportunidade, eu conto para os ouvintes quais são as 3 grandes mentiras sobre a felicidade, que eu, inclusive, falo no livro, mas existem essas mentiras.
E essas mentiras que nos são contadas, a gente acredita, porque a gente vai vivendo com elas desde quando somos pequenininhos. Então, essas crianças e esses adolescentes, eles tiveram uma grande oportunidade de perceber o que de verdade traz alimento para nossa alma e consegue hidratar o nosso espírito. Bacana. Não, então eu vou pedir licença, Kellerman, porque eu quero escutar, Kellerman. Você que seria o próximo a fazer a pergunta. Eu quero, se vai ter tempo, vai. A gente ainda tem aí 5 minutinhos. Por favor, diga aí as 3 mentiras sobre a felicidade, é isso? Sim, essa daí as pessoas vale muito a pena. Existem 3 grandes mentiras. Olha, a primeira grande mentira que nos contaram é que todos nós, para sermos felizes, precisamos ter algo que ainda não temos. Então, desde pequenininho, a gente vai crescendo dizendo assim, quando você crescer e você tiver a sua casa, você vai fazer isso, você vai fazer o vestibular, você vai passar, você vai ter sua profissão. Aí você cresce e diz, não, agora você tem que casar para ser feliz. Aí você casa. Não, agora você tem que ter filho. Aí você tem filho. Não, agora você tem que ter independência financeira. Você tem independência financeira. E as mentiras, elas não param de contar, porque, na verdade, nós vamos caminhando quilômetros fora de nós e percorremos muito pouco dentro de nós. Então, essa é a grande mentira, que eu preciso ter algo que eu não tenho hoje para ser feliz. Então, quem está nos ouvindo, certamente pensa isso. Quando eu mudar de casa, minha vida vai mudar. Quando eu receber aquela promoção. Quando aquele chefe chato sair dessa repartição. Oh, meu Deus, ou quando tal coisa acontecer, quando meu marido mudar. Então, nós estamos sempre nos contando uma mentira. E essa mentira, quando nós nos conectamos com o nosso interior e a espiritualidade, a gente entra numa dimensão de sentido de vida e de propósito e a gente percebe que essa é a primeira grande mentira. Maravilha. Professor Kellerman. As outras 2 tem. É. Muito bem. Querem as outras 2? Queremos. Diga só a ementa, porque Kellerman tá doido para fazer uma pergunta. Pois é. Então, olha só, a segunda grande mentira, e essa é séria, gente, quem está nos ouvindo vai ajudar muito a transformar a vida deles. Quando nós conquistamos aquilo que diziam pra gente que a gente tinha que conquistar, aí contam outra grande mentira. Você tem que manter agora. Você só vai ser feliz se você manter. Aí você, por exemplo, tinha um sonho que era, por exemplo, abrir uma empresa e essa empresa dá certo. Aí você abre a empresa está dando certo, aí você não tem mais dia de férias, você não tem feriado, você não tem final de semana, você não tem mais tempo com sua esposa, seus filhos, você não tem mais tempo de nada. Por quê? Porque você tem que manter. Porque o que seria de você se você conquista o teu sonho e agora você perde? Então essa é a segunda grande mentira, que depois que você conquistar, você vai ter que manter tudo. E na verdade, nós somos passageiros. Nós, seres humanos, temos tudo aqui emprestado. Então, se os ouvintes puderem se libertando dessas mentiras, entendam que nós não podemos nos apegar a nada nessa vida. Que todas as vezes que nós nos apegamos, nós fechamos as nossas mãos. E ao fechar as nossas mãos, nós perdemos a oportunidade de receber as promessas que Deus tem para a gente. Então, eu peço que a partir de hoje, todos que estão nos ouvindo, não tenham medo. Não tenham medo, porque tudo aquilo que você se abre para a vida se abre para você. Então não queira manter as coisas a custo da tua felicidade, ao custo dos teus valores, porque isso jamais vai te causar felicidade. Isso vai te causar uma gaiola de ouro em que tem tudo lá, comida, alimento, só não tem a coisa principal para um pássaro, que é a oportunidade dele voar e ser livre, de ele seguir a missão dele, pela qual ele foi feito. Essa é a segunda, se quiserem a terceira depois. Queremos em um minuto. Bem rapidinho, André, a terceira. Eu vou com a pergunta. Por favor, Andresa. Pode falar. Quer a próxima pergunta? Não, você falou as 3? Não, aqui não, vamos para a pergunta, então rapidinho, vai lá. Também, nossos ouvintes vão gostar. A terceira grande mentira é que eu tenho que evitar na minha vida que me aconteça tudo que for de mal. Então eu passo a vida inteira evitando mal. Eu fico evitando que eu seja demitida, eu fico evitando que eu não posso falar as coisas, porque se eu falar, fulaninho vai ficar triste comigo. Eu fico evitando exatamente tudo. Eu evito tudo
tendo medo que algo muito pior me aconteça. E ao evitar tudo, eu deixo exatamente de seguir o meu propósito e seguir aquilo que Deus tem para mim e de ser feliz. Então, o pássaro, por ele ter muito medo de não ter o alimento, de voar, porque a partir do momento que abre a gaiola, ele vai ter que voar. Ao voar, ele não vai estar mais dormindo na gaiola, ou seja, vai ter risco dele de vir um cachorrinho lá e comer ele, ou outro animal. E assim está na nossa vida, na sociedade. Quando a gente se expõe, tem pessoas que vão nos criticar, vão nos julgar, tem pessoas que vão desejar o nosso mal, mas isso não pode me impedir de eu seguir o meu propósito e ser feliz. E ser feliz não é utopia, não é tudo está bem. Ser feliz é eu saber lidar com as dificuldades, compreendendo que cada dia é um dia pelo qual eu preciso superar e verificar o que eu posso melhorar. Sem ser nada de perfeito, que não teve problema, não. Vai existir problemas e que bom que eles surgem, porque se são problemas, tem solução e aprendizado. É isso mesmo. Olha, Sêmio, já estamos nos aproximando, Sêmio e Luiz, do fechamento da nossa coluna hoje, e eu já estou com angústia enorme. Ainda bem que depois eu tenho uma boa notícia para vocês, é que eu estou trazendo a Andresa em novembro, junto com outras feras, para um programa muito bacana para as pessoas da cidade. Mas veja, eu tenho aqui uma última pergunta que vai na seguinte direção. Andresa, muita gente acaba se aprisionando na vida, impactando sua felicidade, sua autonomia, sua liberdade, porque ao invés de seguir o propósito, e você fala muito bem sobre isso, elas seguem o quê? A proposta. Então, ajude, né, a todos que ouvem nesse momento a sair dessa armadilha. Não é a melhor proposta, mas é o melhor propósito. Como direcionar a sua vida não para propostas, mas para propósito. Perfeito. Inclusive também é um dos poderes da espiritualidade que eu trato, que é sobre o propósito. As pessoas, elas tendem a seguir como se fosse em bando. É muito natural do ser humano. E é como se fosse assim, aquilo ali, aquele mar está dando peixe, vamos todo mundo para lá. Só que não era aquele peixe que você queria outra coisa. Então, as pessoas, elas vão, de regra, para a melhor proposta, mas não para, de fato, aquilo que elas têm de dom, talento e o que queima no seu coração. E qual é a grande consequência disso? Ela nunca vai ser bom o bastante, porque não está na essência daquela pessoa, por mais que ela se esforce, eu mesmo, por mais que eu me esforce, eu nunca vou ser um Neymar. Eu não tenho jeito. Por mais que eu me esforce, eu não vou ser uma Beyoncé, embora eu cante. Ou seja, quando nós nos desalinhamos, porque a gente está querendo recursos financeiros exclusivamente ou mais, o que acontece? Nós não conseguimos ser aquilo que Deus colocou de fruto para nós sermos. É a mesma coisa de uma goiaba querer ser uma maçã querer ser um abacate. Então, como que eu posso ajudar essas pessoas? Não olhem para aonde você está hoje. Olhe para o que você pode se tornar. Você não é mais aquilo que você era ontem, mas você também não será aquilo que você é hoje, se você começar a plantar a partir de agora. Então, nós não podemos olhar um prédio somente para o topo dele. A fundação foi tão importante ou até mais importante, porque se não tivesse uma estrutura muito grande de ferro ali embaixo, não sustentaria esse prédio todo. A mesma forma, uma árvore frondosa. Então, muita gente aqui pode estar sendo forjado para exercer um grande propósito. Você vê, Abraão teve seu filho com 100 anos, Moisés foi para a libertação aos 80, Jesus aos 30 começou a sua missão. Ou seja, muitas pessoas que estão aqui, Kellerman, falam assim, mas eu tenho até um sonho, só que eu estou velho demais,
Não existe isso, gente. Não existe estou velho demais, estou jovem demais, não tenho dinheiro bastante, não sou bom o suficiente, não. Você pode tudo aquilo que de fato você se propuser a fazer. E olhe para o seu propósito, olhe para o seu coração, porque a melhor proposta pode até ser encantadora no início, mas depois existe uma coisa no ser humano que se chama adaptabilidade. Depois que você se adapta, você entra no sofrimento, você entra na frustração. E daí vai ser muito mais difícil, porque vão ser anos a fios que você perdeu pelo medo, ou mesmo pelo receio de não ter seguido o seu propósito, e sim o que o pai mandou fazer, a mãe mandou fazer, a sogra, ou o que está todo mundo fazendo. Andresa Carício, escritora, palestrante, escritora do best-seller Todo Dia Santo, que você pode acompanhar todo santo dia. Todo santo dia. Você pode acompanhar o trabalho dela no @Andresa Carício Oficial. Andresa, obrigado pela tua participação com a gente hoje. Muito obrigada, foi uma satisfação falar com vocês. Maravilha. Professor Kellermann, um abraço e boa jornada de volta para Natal. Obrigado, Sêmio. Eu vou só agradecer aqui a gentileza de Cíntia Faria, que é do Instituto Estatéria, que tão gentilmente cedeu o consultório dela para que eu pudesse participar com vocês, tá? Maravilha. Obrigado. Bom demais.